Olá, seja bem-vindo ao programa ABCérebro, um programa de televisão voltado para a divulgação de neurociências. E hoje nós estamos na nossa série sobre acidente vascular cerebral. E eu tenho um grande prazer de ter conosco aqui a Mariana Mendes Bahia, que é fonoaudióloga de formação, fez especialização em fonoaudiologia em neurociências e, como não bastasse, resolveu fazer um mestrado em fisiopatologia médica voltado para uma temática na área de fonoaudiologia e também tendo uma interface com o acidente vascular cerebral. Mariana, tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Conte para nós o que você anda fazendo nesses últimos anos. Eu pesquiso, no acidente vascular cerebral, a disfagia, que é um distúrbio de alimentação. Então, quando a gente come, uma parte do alimento ele acaba indo, que a gente chama para o lugar errado, Ele acaba indo para a nossa via respiratória e aí pode trazer uma série de consequências, como a mais importante é a pneumonia. Então, a disfagia, quer dizer, esse termo é meio esquisito, para o público em geral, talvez boa parte das pessoas nunca tenha escutado. Então, a disfagia seria o quê? É uma alteração, então, na deglutição, então quando a gente vai comer e engole o alimento, uma parte dele fica parado na região onde não deve. Então a pessoa engasga isso? Isso, ela pode ter o engasgo ou a tosse, que é, na verdade, um indicador de que alguma coisa não está indo certo. Legal. Mas por que paciente com acidente vascular cerebral? O que acontece? O paciente com acidente vascular cerebral, ele tem algumas alterações que podem ser motoras ou alterações da sensibilidade, que também vão alterar a musculatura da região da boca e da nossa região da laringe, que é onde a gente produz a nossa fala, e por essas alterações a coordenação do nosso ato de engolir não fica muito certa. Mas isso aí é comum, Maria? A pessoa que tem um acidente vascular cerebral, que boa parte das pessoas devem ter visto que a pessoa fica com o lado paralisado, Tem, às vezes não consegue falar direito, mas que você está falando que a pessoa pode também ter dificuldade para engolir e acaba se engasgando, é isso? Isso mesmo, é bastante frequente essa dificuldade de engolir, ela pode chegar a mais de 60% das pessoas que apresentam um acidente vascular cerebral. Isso é sério? É muito sério por conta das complicações. Então, como eu falei, uma delas, o alimento indo para a região do pulmão pode dar pneumonia. Olha, mas também então, a gente tem as pessoas que ficam com dificuldade, por exemplo, de tomar líquidos, tomar água, então ela pode levar a uma desidratação e também uma desnutrição, uma perda de peso por dificuldade de ingerir os alimentos. Mas o que você falou da questão da pneumonia, isso realmente assusta. Mas esse problema de a pessoa engolir, a disfagia, ela começa quando? Já de início do AVC ou demora? Como é que é esse sintoma? Esse sintoma ele vai acontecer logo nas primeiras horas do AVC, ele já se manifesta, então precisa de uma avaliação precoce para tratar, mas a gente também sabe que após as primeiras 72 horas mais ou menos, a gente pode ter uma recuperação natural, até por conta dos demais sintomas do AVC, que também tende a uma recuperação. Mas a gente tem uma parcela importante das pessoas que continuam, mesmo depois por dias, semanas e até meses com essa dificuldade. Então o problema já começa nas primeiras horas do paciente que teve um AVC, ela pode então ter essa dificuldade, na internação pode até então se complicar, e pegar uma pneumonia, realmente isso é bem grave. Conte um pouquinho do teu trabalho, do teu mestrado, o que você fez? No meu mestrado eu estudei os preditores, que são alguns sinais clínicos que a gente pode encontrar no paciente para ajudar a identificar essa dificuldade da alimentação. Legal. Como você estudou? Quantos pacientes? Eu estudei 100 pacientes. Bastante, com AVC na fase aguda, com sintomas de AVC até as primeiras 72 horas. Tá? Então fiz uma avaliação no hospital desses pacientes. E aí com isso a gente conseguiu identificar aqueles que tinham esse risco, essa dificuldade de alimentação, e aí identificar todos esses pacientes quais eram os sinais que todos eles tinham em comum.
E me diga uma coisa, quando você fala em identificar a pessoa que tem esse diagnóstico de disfagia, de dificuldade em engolir, como que você faz esse diagnóstico? Existe um equipamento? Existe alguma coisa que você faz e chega a esse diagnóstico? Existem vários modelos, né, de avaliação. Então tem a avaliação tradicional, que é o fonoaudiólogo que faz. A gente tem um outro modelo que tem sido bastante usado no Brasil e fora do Brasil, que é o screening, que é uma triagem desses pacientes. Então, e vai identificar aqueles que já têm um risco maior para desenvolver esse distúrbio da alimentação e as complicações. E aí a gente também tem as avaliações objetivas, instrumentais, que são exames que é realizado em parceria com o médico. Tá, então o diagnóstico é feito pelo profissional da fonoaudiologia e tem 3 aí que você está falando. Um realmente é um screening, são bateria de exame que se faz. O outro é uma avaliação só, digamos, do profissional, vai lá avalia o paciente. E o outro precisa, digamos, de algum equipamento com o médico fazendo um diagnóstico, é isso? Isso mesmo. No teu estudo, você fez com qual desses 3? Eu utilizei os screenings, que é uma triagem desses pacientes, então que é uma forma mais rápida e fácil de identificar os pacientes com risco. Então, olhando para esse paciente desde da postura, se ele estava com o lado do corpo paralisado, se ele consegue ficar sentado, a parte da fala, se tem alguma alteração, se ele está compreendendo. E aí, uma outra parte de avaliação que é com alimentos. Então, vai dar vários tipos de alimentos, líquido, sólido, pastoso, e ver como esse paciente se comporta frente a esses alimentos. Qual que é mais difícil de engolir? O líquido, pastoso ou o duro? O sólido? O líquido é o mais difícil. Sério? Porque é o mais difícil de controlar dentro da boca. Olha, a gente Então, não se dá conta, né? Quando a gente menos espera, não precisa fazer muito esforço, o líquido ele acaba escorrendo antes. Olha. E aí ele vai para o pulmão com mais facilidade. Nesse seu estudo, das 100 pessoas que você estudou que tiveram AVC, quantas dessas pessoas tinham um diagnóstico de disfagia? 56 pessoas Meu Deus. apresentaram a É dificuldade um de número deglução. grande, hein? Isso. O que você acha? Que você acha que está tendo um subdiagnóstico aí no nosso meio, nos hospitais? Você acha? Porque, de fato, talvez as pessoas não se dão conta, né, de que existe esse, digamos, disfunção, esse sintoma que o paciente apresenta e que está atrelada, ligado ao risco da pessoa vir ter uma pneumonia e com isso, claro, ele acaba trazendo todas as consequências de uma infecção hospitalar, até risco de vida para a pessoa. O que você acha? Você acha que não estamos chegando ao diagnóstico? O que eu acredito é que assim, ainda a fonoaudiologia é uma área nova dentro do ambiente hospitalar. Então, são poucos os serviços que contam com um profissional, então que tem um protocolo de avaliação desses pacientes. Então, muitas vezes, eles acabam não sendo nem avaliados, ou eles só vão avaliados depois, quando já desenvolveram uma pneumonia. Olha, e me diga uma coisa, dessas 56 pessoas que tiveram o diagnóstico, quais eram os sintomas mais comuns que você encontrou? Quer dizer, nesse estudo você estava buscando alguns variáveis, né, fatores, algum indício que pudesse identificar, olha, esse aqui é um paciente com maior risco de vir ter um AVC. Quais são esses achados que você teve? Então, o primeiro fator foi a idade, então a idade mais elevada, e a gente também sabe que tem uma relação própria da idade com a dificuldade de engolir por causa das alterações da musculatura que independe da gente. A idade não ajuda em muita coisa. A gente encontrou também a disartria. A disartria é uma desordem da musculatura que vai interferir na fala. Então a pessoa fica com uma fala mais arrastada. Muitas vezes a gente fala que é a fala de bêbado, né? Que ela é pastosa. Então isso também é sequela do AVC. Então o que a gente encontrou por TC, essa dificuldade relacionada com a musculatura, ela vai interferir na deglutição, que é a mesma musculatura. A gente também encontrou falta de selamento dos lábios, né? E isso acontece por causa até da paralisia de face, que é comum no AVC, fica com o lado da face mais fraco, e aí a pessoa não consegue fechar a boca para respirar só pelo nariz. Além disso, a gente encontrou os pacientes que não estavam orientados no tempo e no espaço,
Então, eram aqueles pacientes que não sabiam onde eles estavam, não sabia a data, algumas vezes não reconheciam nem mesmo os membros da família. Nossa, então, quer dizer, esses já foram alguns achados que ajudam a equipe médica, né, a saber, olha, esse aqui é um paciente de risco. Quando se identifica esse paciente que tem esse diagnóstico de disfagia, tem alguma coisa que se pode fazer? Então, a primeira coisa é não oferecer nenhum tipo de alimento para esse paciente, seja líquido ou alimento sólido ou medicação, inclusive pela boca. E aí procurar um serviço com um profissional de fonoaudiologia para passar por uma avaliação e aí poder fazer a conduta necessária, indicar qual tipo de alimento ele pode consumir ou não. Então, esse sim, que você estava falando principalmente para os primeiros dias do acidente vascular cerebral, né? Então, mas depois, esse sintoma, ela tende a se aliviar ou fica por um bom tempo, né? Porque você também vê esses pacientes depois no seu consultório, né? E faz a avaliação. Esses sintomas, ele acaba ficando muito mais tempo. O que a família deve fazer frente a isso? Então, a gente tem uma parcela dos pacientes que vão ter uma recuperação natural desses sintomas, tá? Isso é próprio do mecanismo do acidente vascular cerebral, mas a gente vai ter aí uma parcela importante que vai persistir com esses sintomas, então eles precisam procurar ajuda para reabilitação. E nada mais é do que fazer exercícios para a musculatura. Exercitar é como se fosse na academia, mas vai fazer para os músculos da face. E fora isso, tem mais alguma coisa que pode ser feito? Sim, então assim, primeira orientação mais importante para qualquer pessoa, nunca ingerir nenhum tipo de alimento deitado. A gente sempre deve comer sentado. Realmente deitar para engolir é meio difícil fica mais mesmo. difícil e a gente tende a engasgar com mais facilidade. Outra orientação para aqueles que já têm dificuldade, de repente, na mastigação, com os alimentos mais sólidos, evitar alimento sólido seco, tentar ingerir sólidos mais amolecidos, que vão facilitar esse processo. E me diga uma coisa, fora esses fatores que você está contando nos clínicos, existem algumas outras coisas que o profissional, porque eu entendo que nem sempre existe o profissional de fonoaudiologia no pronto-socorro, né? Tem alguma outra coisa, algum outro exame que o médico, a equipe médica, os profissionais de saúde que estão lá frente a esse paciente com AVC possam, digamos, fazer o reconhecimento, né, e pelo menos tomar algumas medidas para tentar minimizar digamos, as consequências do AVC, né, que realmente é muito grave. Você fala que 50% das pessoas que têm AVC têm esse sintoma, e que se você não reconhece e não faz nenhuma medida preventiva, as pessoas vão evoluir com uma pneumonia e é um desastre, né, muito maior depois. Isso. Os screenings da deglutição, que são aqueles métodos de triagem, eles não precisam ser aplicados necessariamente por um fonoaudiólogo. Na verdade, o que a gente tem, esses screenings, como eles usam parâmetros que fazem parte tanto da avaliação do neurologista e até mesmo do profissional de enfermagem, esses outros profissionais que acompanham o paciente nas primeiras horas do AVC, eles também estão habilitados para fazer essa primeira triagem e aí sim, identificando os pacientes de risco, encaminhar para o serviço de fonoaudiologia. Você chegou a ver, Marina, se conforme o local ou a extensão do AVC, isso tinha relação com a apresentação da disfagia? O que a gente já é conhecido bastante é que os AVCs, que são na região do tronco cerebral, né, que é um AVC em região mais baixa, eles sim tendem a ter uma incidência, uma frequência maior dessa dificuldade da alimentação, porque é nessa região que a gente tem todo o controle, tanto da nossa respiração, quanto também é chamado de controle central da nossa deglutição, que é dali que a gente partem os nervos que vão coordenar a nossa musculatura da boca, da laringe. Então, realmente, ver a neurociências aqui tem um porquê, né? E o pessoal fala de um exame que passam fibra óptica para ver. Quando que isso é indicado, que você vê, assim, para realmente fazer uma avaliação de que a pessoa está engolindo certo e que a comida não está indo para, digamos, o lugar errado, que a gente falou, para a via aérea, né? A gente tem esse exame que ele chama nasofibroscopia da deglutição,
um nome um pouquinho feio, mas ele consiste numa fibra óptica que ela é introduzida por uma das narinas e a gente consegue ver a região da nossa laringe, que é onde vai dar na nossa via respiratória e também onde a gente produz a nossa voz. Então, durante esse exame, o paciente ele vai comer alguns alimentos e a gente vai ver o comportamento, o caminho que esse alimento vai fazer dentro do organismo. Se ele vai desviar um pouquinho e ir para a região do pulmão ou não. É sempre indicado fazer esse exame o mais precoce possível. Então, assim que identificar o paciente de risco, ele deve passar por uma avaliação instrumental, porque ele é mais detalhado, a gente consegue ver o quanto do material consumido, ingerido, está indo para o pulmão, ou se tem alguma outra alteração da mecânica aí desse processo, a gente consegue identificar nesse exame. Agora, estamos chegando quase no final, eu queria que você falasse um pouquinho do teu resultado, da tua pesquisa, como que você vê que ela contribuiu, assim, para a gente entender um pouquinho mais, ou para realmente ajudar a mudar um pouquinho a conduta no AVC? Então, o que eu vejo do que eu pesquisei é a importância de ser usado ainda nas primeiras horas do AVC e não necessariamente por um fonoaudiólogo. Então, são parâmetros simples que foram identificados que qualquer pessoa que tenha contato mais direto com o AVC, seja um neurologista ou até a equipe de enfermagem, eles conseguem identificar de maneira precoce e aí já adotar medidas preventivas para que esse paciente não desenvolva as complicações como a pneumonia. Então, as medidas preventivas, novamente, que a pessoa não deve de comer, que mais? Deve ficar mais sentado? Sempre mais sentado, até porque alguns não conseguem nem engolir a própria saliva. Tem isso também, né? Isso. Então, o posicionamento da pessoa, nos casos aqueles que já apresentam essa dificuldade já mais agravada, que tem muito engasgo, que tem tosse, de ser introduzida aí uma via alternativa de alimentação, que é quando a gente coloca uma sondinha que ela vai direto para o estômago e ele é alimentado sem oferecer nenhum tipo de risco. Tá aí também saber que a pessoa não vai ficar com a sonda a vida toda, né? Nesse sentido, quer dizer, esse é um sintoma que pode ser aliviado com o tempo, vai ter recuperação e se fizer uma reabilitação, a pessoa pode vir a voltar. Né? A ingerir pela boca. Melhor, né? Agora a gente vai tentar conversar um pouquinho com a Mari sobre a vida dela, assim, como uma pesquisadora fora da vida de pesquisa, né? Que contasse um pouquinho para nós, assim, por que resolveu enveredar no campo acadêmico, né? Afinal, fez um curso já superior, mas buscou especialização e academia também, né? Acho que tem várias pessoas que estão assistindo e que estão pensando, estão numa situação talvez como você teve no passado, decidindo se eu devo ir para uma vida privada ou a vida acadêmica. Queria que você contasse um pouquinho a tua experiência para o pessoal. Então, assim, a primeira coisa que me motivou a ir para a vida acadêmica foi querer saber mais. Então, eu tinha muitas dúvidas, ainda tenho, então eu fui buscar uma realização pessoal também, de sanar as minhas dúvidas, de querer entender melhor sobre a neurociências, que ainda é um campo que já foi muito desbravado, mas ainda tem muita coisa para ser descoberta. Então, a primeira coisa que me motivou foi isso, além de eu gosto bastante da parte clínica e de entender por que acontece cada uma dessas coisas. Você acha que a academia te ajuda a você ser um melhor profissional também? Com certeza, porque a academia, de certa forma, nos obriga a estar sempre estudando, a gente está se atualizando, que isso é super importante para o campo profissional também. De fato, né? Acho que a ciência avança muito e o que a gente aprende nas escolas, em dado momento, se a gente não continuar, a gente fica defasado. Isso mesmo. Mari, deixa uma mensagem para o pessoal que está aí assistindo, né? Livre associação. Bom, então a primeira coisa que eu queria dizer é assim, que o acidente vascular cerebral é uma doença muito importante, ele mata muito, a primeira causa de morte no Brasil e é relacionado diretamente com essa dificuldade de deglutição, né, com essa dificuldade de alimentação. Então a gente precisa estar atento a qualquer sinal, qualquer engasgo ou tosse que a gente às vezes não associa a essa dificuldade. Então o que é importante aí, se tem um conhecido, procurar investigar e olhar com outros olhos na hora da nossa alimentação, principalmente porque quando a gente come, não é só para a gente se manter vivo.
a gente come por independência, a gente come por socialização. Então, a todo momento, quando a gente se reúne com um familiar, um amigo, a gente está ali pelo menos tomando um cafezinho. Então, a alimentação ela está sempre envolvida no nosso dia a dia. E ela também tem fatores psicoafetivos. Então, o prazer alimentar, a gente não come só porque tem fome, a gente come por prazer, por isso que a gente escolhe o que a gente quer comer em determinada ocasião. É um fato. Agora a gente vai parar para tomar um cafezinho. Bom, a você obrigado pelo teu tempo. Eu gostaria de agradecer a Mariana aqui, Mendes Bahia, por estar conosco falando um pouquinho sobre o seu trabalho. Desejo todo sucesso e a vocês fiquem ligados no ABCL TV. Até a próxima!